Salve fiel, salve nação corintiana, segunda-feira, a semana começa agitada no Corinthians que segue 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista, venceu as duas rodadas, teve polêmica entre Yuri Alberto e o Romero não deixou aí o Yuri Alberto cobrar o pênalti que o Romero perdeu e o Yuri Alberto desabafou aí nas redes sociais. Informação sobre reforços, porque o Corinthians não contratou nenhum reforço para a temporada. Informação também sobre o impeachment do Augusto Melo, que será votado nesta segunda-feira, que pode ocorrer aí o afastamento do presidente do Corinthians. Então tem muita notícia nesse vídeo, fica até o final pra você não perder nada, tá bom? Mas antes, deixa aquele like pra fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora, canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem demora, vamos reagir aí à Gazeta Esportiva com o Thiago Salazar e o Samir Carvalho atualizando pra gente o noticiário corintiano, com bastante notícia importante, hein? Dá só uma olhada, torcedor corintiano. Mesmo com a vitória, teve polêmica ontem depois do jogo. Thiago Salazar chega agora ao vivo, diretamente do Parque São Jorge, para explicar o que aconteceu. Boa noite, Salazar. O Yuri Alberto deu mesmo assim direta e foi pro Romero? Pelo jeito foi, viu, Michele? Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Bem-vinda de volta. Antes da gente falar sobre isso, vamos explicar para o pessoal aqui onde é que a gente está. O Melchior Brito vai mostrar para vocês. Estamos no anfiteatro do Parque São Jorge, aqui na sede social do Corinthians. Aqui é o local onde toda a imprensa vai ficar alojada, com toda a estrutura para aguardar a votação que pode definir a destituição ou não do presidente Augusto Melo. Essa votação vai começar logo depois do Gazeta Esportiva. A partir das 19 horas, a gente vai estar aqui acompanhando tudo. Daqui a pouquinho eu tenho informações sobre isso. É por isso que hoje a gente está nesse cenário aqui um pouquinho diferente. Mas vamos falar agora de futebol, né? Você me perguntou do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, pelo jeito, mandou mesmo esse recado para o Romero. O Kaká ontem acabou compartilhando, aí apagou, fez um vídeo dizendo que, olha, calma, eu compartilhei, mas o grupo está unido, está todo mundo me perguntando. O Yuri Alberto, por meio da sua assessoria, enviou uma mensagem, né? Uma nota em que ele não nega, né, que foi para o Romero e tudo mais, só disse que o grupo estava unido, só que aparentemente está tudo bem resolvido. Só recapitulando, vamos mostrar na tela para vocês o que o Yuri Alberto postou ontem. Vamos lá. Deus não permita que o ego nos coloque onde lutamos muito para sair. Essa foi a postagem do Yuri Alberto ontem. O Emiliano, inclusive, foi questionado na entrevista coletiva, foi pego de surpresa, não sabia, não tinha visto, falou que no vestiário estava tudo certo. E aí hoje, para encerrar com qualquer polêmica, o Igor Coronado postou essa foto aí nos stories do Instagram dele. Tá o Coronado e o Romero e o Yuri Alberto ali abraçados no CT Joaquim Grava, ao lado do Carrilho, do filho do Félix Torres, enfim, tá tudo certo, né? Acho que essa foto aí mostra que tá tudo certo entre Romero e Yuri Alberto. Claro, tá muito claro que também tem um pouquinho de apuração da gente dos bastidores. E o que aconteceu foi que o Yuri Alberto queria ter batido, ficou muito pé da vida mesmo, não gostou de não ter batido o pênalti, ficou aquele climão, acabou indo para as redes sociais, mas já tá tudo resolvido. E vamos falar agora do clássico que o Alex Miller tocou aí. Será que o Corinthians vai ter força máxima no clássico? Porque qual que é a sequência do Corinthians? O Corinthians venceu as duas primeiras rodadas. A próxima, 7h30 da noite, nessa quarta-feira, vai pegar o Água Santa na Neoquímica Arena. E no domingo seguinte, né, na semana aí que vem, o Corinthians vai visitar o São Paulo no Morumbi. O Ramon já avisou, a estratégia é ter força máxima pela primeira vez na temporada, justamente no clássico contra o São Paulo, mas ele já também antecipou que o Rodrigo Garro está fora do clássico. Rodrigo Garro vai precisar aí de mais ou menos 1 mês e meio para tratar um problema sério que ele está de tendinite no joelho. Então ele está fora do clássico contra o São Paulo, apesar do Ramon ter dito que lá no clássico o Corinthians vai com o que tem de melhor. E uma última informação de futebol, Maicon, enfim, acertou a renovação de contrato com o Corinthians, né? Estava ali na promessa, faltavam detalhes, acabaram-se as dúvidas e os detalhes e as pendências. Maicon fica no Corinthians até o final dessa temporada por empréstimo, tá bom, Mi? O que a gente estava falando, hein? Salazar direto! Salazar tá lá no Corinthians, gente. Hoje tem a votação do bicho vai pegar isso, Michele? O bicho vai pegar. Se comer, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Não tem a história tem. toda? Meio Mato Grosso. Salazar,
me conta uma coisa. Se dentro de campo o Corinthians é só alegria, é só felicidade, dos bastidores a gente não pode falar o mesmo, né? Hoje o Corinthians está vivendo um dos momentos mais tensos dos últimos anos. Finalmente vai acontecer aquela votação do impeachment. Bem no dia que eu voltei de férias, calhou de acontecer a votação do impeachment do presidente Augusto Melo. E aí, Salazar, conta pra gente como que isso funciona, quais que são os detalhes, se você já sabe do ambiente por aí. Essa votação é aquela dos conselheiros, aí depois que vai para os torcedores, para os sócios, é isso, Salazar? Conta tudo. Olha, Michele, é bom a gente aguardar, né? Porque da última vez, faltando 2 minutos para começar a votação, Augusto Melo chegou com uma liminar e conseguiu ali adiar essa votação. Então vamos aguardar. O presidente, inclusive, foi questionado ontem lá na Neoquímica Arena sobre isso, se ele vai judicializar, se ele ia tentar mais uma vez barrar aqui a votação. Ele cravou, garantiu que não. Inclusive disse, dei a ordem para deixar votar e acabar com isso logo. A gente mesmo assim aguarda, porque eu tenho informação de que ele conversou com alguns advogados. Existe ainda essa possibilidade de repente, judicializar ou agora ou depois do resultado. Tá? Então é bom a gente ficar atento a isso, que mesmo depois do resultado, vamos imaginar que Augusto Melo perca aqui essa votação e seja afastado. Ele pode judicializar e tentar brigar ali, impugnar esse resultado de alguma maneira. Está muito claro que essa história não termina aqui hoje, viu, Michele? Mas antes de eu dar mais detalhes, vamos ouvir o Augusto Melo falando sobre essa votação de logo mais. Ele conversou com a gente ontem lá na Neoquímica Arena. Vamos ouvir. Mais uma vez uma tentativa de golpe, mais uma vez querem o poder na mão grande. Não vai acontecer isso, cara, sabe? Se esses caras querem o poder, daqui 2 anos tem eleição, se candidata, como eu fiz, cara, e atropela todo mundo. Tem que parar com isso, cara. Aí eles querem julgar uma pessoa que não tem nada a ver com a história, que não tem nada a ver, que lutou até agora para fazer o melhor pro Corinthians, e aí? Daqui a pouco acaba o processo, não tem nada, e aí? Eles julgaram, vamos dizer que empicharam a gente, e aí? O que acontece daqui 2 meses, por exemplo? Você pode ter certeza, se acontecer alguma que a gente não acredita, mas se tiver um impeachment segunda-feira, Corinthians entra num colapso, amigo. Eu que dei ordem, deixa acontecer isso, está na hora de acabar com isso para ver se esses caras se sossegam. Eu falo todo o tempo, Deus me colocou aqui, só Deus me tira. Se eu estou aqui é porque tem um propósito. Bom, o grande problema aí é que o Augusto Melo e toda a diretoria, eles ainda não conseguiram, de fato, mostrar alguma prova aos conselheiros de que o Alex Cassundé fez a intermediação do contrato com a Vaidebet. E também nós temos algumas contradições, como, por exemplo, Augusto Melo já deu entrevista dizendo que esteve com o Alex Cassundé. Ontem, ao Fantástico, ele disse que nunca esteve com o Alex Cassundé. O próprio Alex Cassundé, no depoimento à polícia, disse que não fez a intermediação e ontem, ao Fantástico, soltou uma nota por meio do seu advogado dizendo que sim, fez contato com a Vaidebet. Enquanto isso, o proprietário da Vaidebet, nós mostramos aqui com exclusividade, garantiu que sequer conhece esse Alex Cassundé, que o intermediário, no caso, seria o Toninho Duetos, que a gente também mostrou com exclusividade. Enfim, são muitas as contradições, muitas as versões, e é isso que tem complicado a situação do Augusto Melo aqui no Conselho Deliberativo. Eles vão fazer a votação, voto secreto, em papel. Assim que sair o resultado, uma maioria simples define se ele vai ser afastado imediatamente ou não. E se isso acontecer, o Osmar Stabile, primeiro vice-presidente, assume provisoriamente. E aí o Romeu Thomaz Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, tem 5 dias para marcar a Assembleia Geral dos Sócios, que não tem prazo para acontecer. O Conselho pode, por exemplo, esperar a polícia resolver esse caso aí, se vai indiciar ou não Augusto Melo. Enfim, a gente vai estar aqui acompanhando tudo. Augusto Melo acabou de passar aqui pela imprensa, indo lá para o mini ginásio aqui do Parque São Jorge para começar a votação, que está marcada para as 19 horas, Michele. Muito obrigada, Thiago Salazar. Então, o Salazar está até assim, cauteloso, porque da última vez chegou lá... Mas dessa vez o presidente falou diferente, né? Ele disse que vai deixar rolar, que deu a ordem para deixar rolar o negócio, a votação. Então, a princípio, eu imagino que isso vai acontecer. Agora, tá na cara que é tudo uma bagunça ali dentro, né? A gente tem que esperar realmente o inquérito acabar, todo o processo acontecer, a polícia que está averiguando tudo, indo atrás das provas, dos depoimentos. É uma pena que a parte política do clube esteja tão conturbada e o futebol esteja tão bom, né? Sim. Ainda bem que o futebol tá bom, né, Miller? Para você ver, Michele, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Os problemas internos não refletem no campo. Porque se perdesse duas partidas seguidas no Paulistão, todo mundo ia dizer o contrário, né? É um impeachment, está influenciando. Não influencia, absolutamente. São coisas distintas. É bem verdade que a situação está complicada, né? Se a maioria votou pelo impeachment,
significa que essa maioria vai votar a favor do impeachment. Né? E também tem um negócio, se caso o Augusto Melo for afastado hoje, até os sócios votarem, pode demorar muito, o Salazar 90 dias. Pelo menos. Isso Quer dizer, 90 dias o vice-presidente vai assumir. Bom, turma, vamos aguardar. Amanhã tem reportagem completa. Né, sempre trazer os bastidores para você do Coringão. E os reforços? E por que o Corinthians não está contratando ninguém? É porque o Ramon Dias entende que não precisa, o Ramon Dias e o Emiliano entendem que o elenco está fechado, que o Corinthians fez uma grande janela no meio do ano? Mentira. Eu acho que nós temos que lutar pela verdade sempre. Eu sinto uma pressão, né, as pessoas querendo fazer que às vezes a gente mente para a gente não expor as verdades. A gente tem que lutar contra isso, porque esse momento de trevas que vive a humanidade, essa última hora do relógio da humanidade, as pessoas ruins, né, vêm nos pressionar e vêm querer inverter o jogo, sendo que elas escondem muitas coisas, elas mentem, então eu vou sempre lutar pela verdade, tá? Sempre eu vou trazer a verdade. Podem não confirmar depois, podem me chamar de mentiroso, mas eu sempre vou trazer a verdade, porque eu luto por isso. Então, por exemplo, no Corinthians não se contrata hoje por 2 motivos. Grana é o principal. Quando está em busca de grana, quando está tentando uma liminar na justiça para adiantar, quando está tentando receber direitos de televisão adiantados para pagar os salários atrasados, quando está com a folha salarial ainda atrasada, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o processo aí que está acontecendo com o presidente Augusto Melo, eles estão mais focados nisso agora do que qualquer outra coisa, né? Nós vamos contratar alguém aqui, amanhã o Augusto sai, então dá uma segurada. Então é isso, é por isso que o Corinthians não contratou. A questão da diretoria, né, desse processo de impeachment do Augusto, porque não tem grana. O resto, meu amigo, é só lenda para vocês acreditarem, mas aqui você tem a informação na temperatura certa para você. Deixa o like, vamos encerrar o vídeo. Ontem, né, o nosso querido Yuri Alberto fez uma publicação onde ele escreve: Deus, não permita que o ego nos coloque onde lutamos muito para sair. Muita gente quis falar que isso foi um desabafo geral, né, que isso foi uma questão envolvendo impeachment do Augusto. Não, foi para o Romero, tá? Foi para o Romero. Ele ficou chateado com o Romero. Tem um vídeo que circula na internet, gostaria muito até, né, de passar esse vídeo aqui, dar o crédito para quem fez. É uma imagem que pega de frente todos, mostra o Yuri abaixando ali, pedindo para bater, o Romero ignora, ele levanta, dá aquela respirada assim aos céus, né? Aí o Coronado vem, tipo, calma, né? E, enfim, senão o pior poderia ter acontecido, tá? Acho que essa imagem mostra tudo, desmente aqueles que ficam contando mentiras por aí. Não foi nada disso, entendeu? Que eu não vou citar, né? E aí eu apurei algumas coisas. Primeiro, foi bom que teve o exame antidoping. Cara, tem coisa que, né, é incrível, né, que acontece na vida. O exame antidoping talvez tenha colaborado para que algo, para evitar, né, tenha evitado que algo pior acontecesse. Por exemplo, uma briga de vestiário, uma discussão mais ríspida, tá? E o Corinthians foi cauteloso, tá? Profissionais do Corinthians, logo quando os jogadores vão comemorar, você pode reparar se tiver algum vídeo por aí, profissionais do Corinthians já pegam o Yuri e já levam rapidamente para o antidoping. Então, após o jogo, Corinthians 2, Velo Clube 1, o Yuri não teve contato com o Romero. E eu confirmei com fontes que quando o Yuri... e, aliás, foi lá do antidoping, do exame antidoping, que o Yuri faz essa postagem, né? Cabeça quente lá, esperando lá o momento ali para fazer, né? Para fazer o exame, ele escreve isso. E quando ele volta para o vestiário estava vazio. Não tinha mais ninguém, o Romero tinha ido embora. Então, desde que o jogo acabou, os dois não se encontraram, tá? Ainda bem. E o Corinthians foi cauteloso por conta disso, né? Alguém ali de maneira muito sábia, não quer dizer que aconteceu alguma coisa, tá, gente? Mas você já ouviu falar em cautela, em prudência? Foi o que aconteceu, é isso que eu tô querendo dizer. Eu não tô falando, porque comunicação não é o que eu falo, é o que as pessoas entendem. Eu não tô falando que ia acontecer alguma coisa, eu tô falando que de maneira muito sábia, né?
alguém foi muito cauteloso ali e já tirou o Yuri de cena rapidinho, depois do apito final. Ele nem viu o Romero, porque agora de cabeça fria eles vão se entender. E eu apurei, né? Não vou ficar falando com quem eu conversei, né? Porque isso daí o pessoal fica procurando. Os jogadores vão apaziguar isso e acham que vão apaziguar isso, essa rusga, de forma bem tranquila. E parabéns ao Coronado pela honestidade, por ser homem, por falar a verdade, tá? E o homem que eu digo no sentido de ser humano, de caráter, tá? Porque ele falou, não, teve sim ali um desentendimento, que é normal, todo mundo quer bater, mas isso serve de lição. Eu acho que a vida é assim. Se a gente errar, a gente pede desculpa, se a gente errar, a gente pede perdão, mas sempre falando a verdade. Parabéns, Coronado, mais uma vez. Tem meu respeito a cada dia, por isso, né, e também pelo futebol, claro, brigo pela sua titularidade aqui. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá uma olhada aí no clube de membros do canal Café do Setorista. Os planos são cafezinho, café, cafezão e café especial, tá? Salve fiel, salve nação corintiana. Continuando falando do Corinthians com vocês, né? O Corinthians que começou muito bem o Campeonato Paulista, mesmo aí não apresentando nenhum reforço, mas o Ramon Dias parece que encontrou já o esqueleto, né? A formação tática ideal aí pro Corinthians ser mais fortalecido ainda com os jogadores quando estiverem 100% aí da sua condição física. Corinthians, 2 rodadas, 2 vitórias. A primeira contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, de virada. E agora em casa contra o Velo Clube, nesse domingão. Com polêmica, né? O Corinthians que o Igor Coronado começou aí marcando gol de falta. Aí o Velo Clube empatou e o Thales Magno conseguiu fazer o gol da vitória. Segundo gol dele, né? 2 jogos, 2 gols. Destaque também pro Igor Coronado, que jogou muita bola aí contra o Velo Clube. E o destaque também dessa partida foi aí a situação entre o Romero e o Yuri Alberto, né? E o Yuri Alberto teria mandado uma indireta para o Romero nas redes sociais por não ter deixado o Yuri Alberto bater o pênalti, né? O Romero acabou perdendo, né? Cobrou muito mal o pênalti, vamos falar a verdade. E o Roberto ficou bastante chateado e bravo e acabou desabafando aí nas redes sociais. Tomara que isso aí fique aí por isso mesmo, né? Não crie mais pano pra manga pra não ter o que falar, porque o time vem jogando muita bola e nos bastidores o clima vem esquentando aí com a votação de impeachment do presidente Augusto Melo. Augusto Melo corre o risco aí de ser afastado da presidência do Corinthians. Corinthians que não apresentou nenhum reforço oficialmente, mas ainda está de olho no mercado. O Fabinho Soldado até deu uma entrevista na Zona Mista falando que o Corinthians está de olho aí as oportunidades do mercado, mas o time vem ganhando, né? E isso vem, querendo ou não, abaixando um pouco aí essas repercussões, né? Então deixa seu comentário, deixa sua opinião, o que você achou aí dessa confusão entre o Romero e o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto ficou bastante bravo com o Romero após ele não deixar o jogador cobrar o pênalti. O Romero acabou perdendo, batendo muito mal, e o Roberto acabou desabafando. Deixa aí o seu comentário, a sua opinião, o que você acha sobre isso, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe cada um, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!